livro tua casa, livro tua vida, livro teu filho, livro tua filha, livro você, livro os teus, ninguém toca, nunca é meu. Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina, quebra o arco e corto a lança, eu preservo a tua vida, enquanto você ora, enquanto você adora. A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a estreia do nosso Nova Esperança Cast. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, meu amigo, Pastor Douglas. Aleluia. Pai do Senhor Pai do Jesus, Senhor Jesus, homem de Deus, e eu tenho certeza no meu espírito que esse momento que estamos aqui será edificante para nossas vidas e também para a vida de vocês. Pastor Douglas, fala um pouquinho do Senhor, para o pessoal te conhecer. Pai do Senhor a todos. Meu nome é Pastor Douglas, tenho 33 anos de idade, estou nessa área de pastoreio aproximadamente 2 anos, a qual coube o Senhor nos consagrar. Eu sou casado, tenho 33 anos, papai do Isaac agora 6 meses de idade. Isaac é uma promessa de Deus na nossa vida. Estamos aí, aqui na Rua Bahia, aproximadamente quase 2 anos, nessa caminhada com Jesus. Glória a Deus. Pastor Douglas, pastoreando é um desafio, né? Muita responsabilidade, né? Deus ele está sempre ali conduzindo, mas já é um desafio, né? Como é que está essa caminhada agora a princípio aí? Que 2 anos vamos dizer assim, né? É um início de uma caminhada, né? É um verdade. Pastoreio, né? Verdade. Muito desafio? Essa chamada é um pouco árdua, muito desafiadora. Eu confesso aos irmãos que nunca orei para ser pastor, nunca pedi, nunca almejei, mas dentro da direção de Deus entendi o chamado que Deus tinha na minha vida, que Deus tinha na minha casa, na minha família. E quando Deus deu essa direção para o pastoreio, recebi essa chamada com muito amor, com muito carinho. Não é fácil, mas Deus ele tem dado sabedoria, Deus tem capacitado, e é somente Deus para poder a cada dia nos dar força para seguir nessa vocação a qual o Senhor colocou na nossa vida. Sim. O senhor nasceu em berço cristão? Não nasci em berço cristão. A minha conversão foi aproximadamente 18 anos de idade. 18. Me converti. O senhor tem quantos anos agora? Só? 33 anos. 33 anos. Sim. 33 anos. E eu me converti aproximadamente 18 anos de idade. E alguns meses, eu enfraqueci na fé, mas eu já tinha uma promessa de Deus na minha vida. Eu costumo dizer que escolhido, ele não tem direito de escolha. E passou esses longo período, quando eu tinha 28 anos de idade, eu retornei para onde eu nunca deveria ter saído, e estou firme com o Senhor até hoje, e graças a Deus o Senhor tem capacitado nessa caminhada. Glória a Deus. É interessante porque assim, o senhor com 18 anos, jovem, Sim. aceitou Jesus, infelizmente não se manteve ali, mas o que é muito falado aí é que é muito difícil ser jovem e crente mesmo, fiel, jovem, se manter na igreja, diz que é muito difícil. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, realmente assim, não é fácil, mas a gente vê, hoje, as igrejas, a fórmula, como as igrejas trabalham, questão da oração, da união, essa parte de separação, subir mesmo, nos montes com os jovens. Sim, isso tudo, assim, ajuda muito, a caminhada, porque o mundo aí fora, ele oferece de tudo para a juventude. Então, assim, se a igreja realmente não tiver firmada na palavra, nos princípios bíblicos, realmente fica muito difícil para o jovem. Mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, Deus tem levantado uma juventude muito fortalecida na presença do Senhor, e por onde a gente tem caminhado, a gente tem visto essa diferença, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, e a gente vê que, graças a Deus, essa juventude tem ficado firmada na caminhada com Jesus. Sim. A minha opinião também acerca disso é exatamente o que o senhor falou. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Só que assim, na medida que tu vai caminhando e se entregando ali, buscando a Deus, por quê? Se você não busca a Deus, ou não é orientado a isso,
aí se torna mais difícil. Muito, muito mais Porque difícil. o que Paulo fala é guerra do espírito contra a carne. Sim, Então, se eu não alimento o espírito, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, não consegue. não É consegue. difícil. Porque o espírito, a carne está sempre ali mais forte, sempre inclinando para o pecado, sempre inclinando para o mal. Então, assim, não somente jovem, mas acho que jovem, para se manter firme e que quer se manter firme com Jesus até o fim, até o momento que Deus decidir levar ou ser arrebatado, nós com a igreja, em nome de Jesus, tem que ter essa vida, essa constância, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de entrega. Eu estava conversando com o jovem na quarta passada e eu falei que às vezes a gente peca na base, porque o evangelho, ele tem muita coisa profunda e tal, mas o que mantém é a simplicidade. Sim, sim, É o que está claro. ali assim, ó, jejum, oração, palavra. A base. É a base. Que adianta uma casa grande com a base fraca? Primeiro vento. Derruba. Então, minha opinião sobre isso também concordando com o senhor, é isso. Sim, com Os certeza. jovens têm que ser direcionados e se dedicar a buscar Deus. Sim, claro. Fortalecer as bases, a raiz na oração, na palavra, não abrindo mão disso. Com certeza. Uma coisa que o senhor falou também, jovens buscando a Deus, porque o senhor tem visto Deus está fortalecendo, eu creio nisso. Sim, com certeza. Nesse período agora, creio que é o final, creio mesmo nisso. Sim, claro. Deus tem levantado uma juventude séria, Muito. em santidade, porque também é o oposto, pessoas brincando, Sim, sim. mas Deus tem limpado. Eu tenho visto Essa isso, geração. percebido. Deus tem limpado, tem tirado aqueles que realmente não querem, estão ali, e tem levantado pessoas que querem mesmo buscar Compromissado. Deus. O senhor falou que sobre o batismo do Espírito Santo o senhor tem visto e tal. E o senhor, quando foi batizado do Espírito Santo? Como foi essa experiência? Dá para contar pra gente? Então, o meu batismo com o Espírito Santo, né, eu já estava orando, Sim. né, ao Senhor, né, quando eu me converti agora, né, quando eu voltei, né, da segunda vez agora, eu orava muito, né, pelo batismo do Espírito Santo. Sempre fui apaixonado, né, pela Bíblia, né, e eu sempre gostei de monte, sempre subia monte. E eu fui convidado para a gente estar no Monte do Tinguá, Sim. que é lá em Nova Iguaçu, né, e dali a gente passou a madrugada nesse monte orando, em propósito, clamando. Sim. E Deus, ele me batizou com o Espírito Santo dentro da mata. É. Então foi uma emoção muito grande, né? Foi um selo, né, que Deus ele colocou na minha vida. E é o que a gente busca, tem que buscar, né? A igreja precisa buscar, né, esses dons revestimento, espiritual, né? Sim. esse revestimento. E sem dúvida, assim, ficou marcado, né, na minha vida, no meu ministério. E é o que a juventude realmente da nossa geração precisa buscar, né? Precisa almejar, né, o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas tinham dúvida, e eu tinha essa dúvida antes de ser batizado. Aham. Como é assim, né? Porque tem gente que acha que vai perder a consciência, a gente sabe que não é bem assim. Não. É totalmente oposto, É o né? oposto. Tem pessoas que acham como é que é, fica naquela. Qual é a sensação? Se é que dá para explicar. É uma sensação única, né? Eu costumo dizer que as coisas espirituais, né, realmente só entende quem é do Espírito. Sim. Então, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né, eu buscava o batismo, né? Eu comecei a glorificar o nome do Senhor, glorificar, e quando, né, eu di em si, né, eu já estava falando em línguas. Sim. Então, né, foi uma sensação, né, assim, foi uma dádiva, né, que eu recebi dentro do meu ministério, porque a gente percebe, né, que hoje, né, tem pessoas, né, crente, que realmente, né, não tem, né, esse batismo com o Espírito Santo. E quando a gente recebe isso, realmente uma dádiva da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, né? Ele sela, né? Sim, antigamente tinha os cultos, busca, não sei se você pegou essa época, busca pelo batismo Busca pelo do Espírito Santo. batismo. Cara, eu vou ser sincero, eu já tenho... A gente não botou aqui, vamos colocar aqui no canal, mas assim, tem muito tempo que eu não ouço nem falar nisso. Nossa, muito. Muito tempo. E a gente, né, assim, igual o senhor comentou aqui, né, o batismo com o Espírito Santo. É a gente, né, oração, propósito e jejum.
né? O problema é que a gente, muitas das vezes, né, a gente vai em alguns lugares, né, a gente vê, né, algumas pessoas tentando inventar, né, para poder acontecer. Só que Deus, ele não muda, né? E assim, o batismo com o Espírito Santo, né, ele ainda requer uma vida de oração, ele ainda requer uma vida de renúncia, ele ainda requer uma vida de propósito. Então, realmente a gente precisa mesmo estar firmado, né, nesses 3 pilares, né, que é a oração, né, o propósito, né, e buscar mesmo, né, a leitura, né, da palavra do Senhor, que é a nossa base. Sim, sim. Eu tenho visto esses dias, acho que é notório para a maioria das pessoas, né? É como o diabo ele tem armado estratégias para poder tirar do coração dos nossos jovens o desejo de ser baseado com o Espírito Santo. E eu não sou tão velho, mas eu era de uma igreja que tinha muito temor. Tanto é que para limpar a igreja, o pastor avisava a gente, ó, para subir em cima do altar, até para limpar, tem que estar com a vida certinha, porque esse altar tem fogo. Era um nível de temor muito grande. Muito grande. Muito grande. Né? Brincar com língua estranha? Nem pensar. Que? Não. Hoje em dia, o que mais você vê é o mundo e o pior ainda, alguns crentes escarnecendo. Infelizmente. Desse dom precioso. Muito precioso. E muitos fazem esse tipo de coisas que, é minha opinião, é uma estratégia do inimigo e não sabem o que realmente o efeito que causa. Por quê? Eu já falei isso outras vezes, conversando com jovens crentes, assembleanos, pentecostais, que não têm desejo de ser batizado em línguas e ser batizado com o Espírito Santo, não tem desejo. Na minha época, foi igual o senhor, eu desejava. Almejava eu mesmo. Eu fazia assim, propósito. Buscava. Eu queria. Né? Eu me imaginava, Senhor, me batiza. Eu quero ter essa sensação de falar em outras línguas. Eu olhava os irmãos que eram ousados, eu admirava eles. Eu desejava ter isso, né? Eu cheguei até a pecar, porque teve um momento, porque assim, Deus, ele faz o que quer, a igreja é dele. Muito. E teve um momento que eu estava buscando, jejuando, clamando, querendo, Deus me batiza, indo para monte, direto a propósito, 21 sexta-feira no monte, indo para monte, e aí uma amiga minha que estava fraca na fé, que a gente estava tentando ajudar, estava mais para lá do que para cá, nós estamos no culto e ela foi batizada. Poxa. Aí, ao invés de eu me alegrar, você fica com o coração para casa, Senhor, vamos conversar aqui. Falei, Senhor, eu tô buscando, eu tô clamando, o Senhor não me dá. E a irmã lá, caraca, eu pequei, depois eu pedi perdão ao Senhor. Sim, a gente, né? Jovem na caminhada, pedi perdão ao Senhor, mas assim, eu percebo que tem acontecido muito isso. Verdade. Esse escárnio das coisas preciosas, porque é um precioso esse dom. Muito precioso. Precioso, não só isso, os dons do Espírito. São ferramentas para a nossa vida, para a igreja, para a edificação das pessoas e tem tido e na minha opinião, essa estratégia do inimigo para poder, né? Paralisar, né? Assim, a pessoa não almejar. Isso. Né? O pior é que pessoas perto, né? Muito. Meu Deus do céu. E a gente fica pensando mesmo. Ainda mantendo esse assunto de dons, né? O Senhor, Deus te usa a palavra, na oração, o Senhor é bênção, graças a Deus. Deus também, na graça, te usa na revelação. E esses dons, foi assim que o Senhor foi batizado, que o Senhor recebeu? Foi mediante a caminhada, desenvolvimento? Como foi essa situação? Durante a minha caminhada, né, eu sempre almejei, né, os dons espirituais de Deus. Né? Então, assim, Deus que a gente serve, né, ele não mudou. Né? Ele é o Deus de ontem, né? Ele é o Deus de hoje, ele sempre será o Deus, né, de sempre. Então, eu sempre almejei, né, esses dons espirituais, né? Então, assim, no meu antigo ministério, né, a gente buscava muito, né, se separava muito. Então, assim, Deus também me apresentou uma esposa que cola comigo para a gente buscar, do mantra, do mistério, né? E, assim, a gente começou a buscar muito, né? E eu fiz um propósito do Senhor, né, que ficou marcado na minha vida, esse propósito, né, era de subir o Monte Céu Aberto. Sim. Então, assim, são 5 horas de subir desse monte. Caramba. Né, e eu fiz um propósito com o Senhor de subir 7 vezes o Monte Céu Aberto em propósito, em jejum.
pela minha vida espiritual, pelos dons espirituais de Deus. Então, quando eu fechei essa campanha, Deus ele selou na minha vida, né? Deus começou a me dar visão, né? Pela misericórdia, Deus começou, né, me revelar o culto, me revelar o escondido. E assim, para mim, né, foi assim uma dádiva, né, da parte de Deus. Sim. Porém, assim, muito desafiadora, porque o evangelho, né, quanto mais ele é dado, mais o diabo se levanta. Verdade. Então, assim, quando eu recebi essa dádiva da parte de Deus, para mim, assim, ficou marcado, né, o meu ministério. Mas, assim, eu costumo dizer, né, que os dons da parte de Deus, ele tá liberado, né, para quem deseja, para quem almeja. Então, a gente precisa realmente almejar isso na nossa vida, porque quando a gente almeja na nossa vida, né, quando a gente realmente sacrifica para poder receber da parte de Deus, Deus ele faz na nossa vida. Então, assim, realmente é o que a gente precisa buscar, né? O que a gente precisa almejar, né? Deus, ele não quer a gente somente no raso, né? Deus, ele quer realmente que a gente mergulhe, né, na profundidade mesmo, né, na vontade que ele chamou para a nossa vida. Sim. Quando o senhor teve, isso aí é até curiosidade minha, quando o senhor foi usado pela primeira vez com revelação para alguém, assim, primeira vez, o senhor lembra desse dia? Olha, eu Primeira lembro vez? que eu estava num culto, né? Eu estava num culto lá em Campo Grande, a gente dirigiu uma igreja lá em Campo Grande, e Deus, ele me usou assim pela misericórdia, porque a gente não faz nada, quem faz é Deus, né? E Deus, ele me usou pela misericórdia, né? Foi até para um casal, e assim, depois eles contaram esse testemunho, me procuraram, e assim, esse casal estava prestes a largar tudo, né? Acabar com o casamento, acabar com a família. Sim. E pela misericórdia, Deus mandava orar por eles. E quando eu orava por eles, Deus começou a revelar, né? E tudo aquilo que Deus me deu, né? Eu tenho um mistério com Deus, que Deus, ele me usa, Sim. mas pouca coisa, assim, fica na minha cabeça, né? Eu esqueço, assim, muito rápido, né? O mistério que Deus me dá. Às vezes acontece de alguém procurar alguma, poxa, o senhor foi usado, mas assim, realmente, né, Deus tem um mistério comigo que eu não lembro, né? Mas assim, foi uma experiência, né, muito desafiadora, uma experiência que eu tive muito boa na minha vida, né? E dali para frente, Deus, ele vai usando da forma que ele quer, né, no trabalho, né? Às vezes, dentro do Uber, eu pego alguns Uber que Deus, pela misericórdia, tem esse mistério, né? Mas assim, realmente a gente precisa buscar esses dons de Deus, que é gratificante demais e é muito, muito importante na nossa vida, na vida do cristão. Sim. Agora, uma dúvida porque acredito que alguns jovens que aqui têm essa dúvida. Quando o senhor é usado, vamos olhar para a revelação, o senhor é usado para a revelação. O senhor ouve, o senhor imagina, vem na mente do senhor, como é que é? Ou simplesmente vai saindo na medida que o senhor vai entregando? Ou o senhor vê alguma coisa? Vamos aprofundar mais um pouquinho. Deus é um mistério comigo, né? Um exemplo, vou dar um exemplo quando eu tô no culto, né? Quando eu tô no culto. Aí quando entra alguma pessoa no culto, né? Um casal, quando entra um homem no culto, Deus, ele começa a me contemplar, a olhar por essa pessoa, né? Deus começa a me mostrar essa pessoa. Aí eu começo a olhar, e Deus já começa a palestrar comigo algumas coisas, ó. Você precisa falar isso. E é tudo aqui na mente, na mente. Sim. E assim, eu começo a fazer prova de Deus. Deus, se é isso mesmo, me dá um sinal. Né? Se é isso mesmo, fala comigo, fala mais profundo. Né? Porque assim, não é fácil, né? A gente entregar, né, aquilo que Deus manda entregar. Né? Eu costumo dizer que profeta que é profeta, ele não entrega o que a pessoa quer ouvir. Né? Ele entrega aquilo que Deus manda. Deus manda isso aí. Então, quando Deus manda entregar, realmente assim, eu fico fazendo prova de Deus, Deus é esse mesmo. E de repente eu começo a me arrepiar, começo a ficar gelado, começo a querer passar mal, porque assim, é Deus apertando para poder entregar. E quando a gente entrega, a gente abre a nossa boca, Deus ele enche a nossa boca e a gente entrega, né? E muita coisa que a gente entrega, eu falei com o Senhor, eu tenho um mistério com Deus, realmente assim, muita coisa eu esqueço, né? Some da minha mente, eu entrego ali e fecha. Então, para você, jovem, quando você tiver vontade de orar por alguém,
vá lá e ora, porque quem enche a nossa boca É Deus. é o Senhor. É Deus que enche. É o Senhor. É Deus que enche. É a dúvida. E outra, tá? Se você espera Deus falar audivelmente, Deus ele pode falar. Mas Deus conversa com você na sua mente, né? Se você tiver alguma dúvida, é como pastor, faz prova com Deus, mas não leva para casa. Ora, se sentir vontade de orar para alguém, pode ter certeza que não é o diabo que mandou orar, né? Verdade. O diabo não quer que você ore por ninguém. Tá no culto, sentir vontade de orar por alguém, pede graça ao Espírito Santo, vai lá e ora. Porque o diabo não quer que você ore por ninguém. É verdade. E se Deus quiser te usar, ele vai te usar. Mas acho que essa iniciativa parte da gente, É né? nossa. Nós é temos nossa, que ir é em nossa. Deus. Deus enche a boca. Deus enche a boca. E visão. Agora, esse negócio dos dons, assim, Meu visão. Deus. Assim, vou perguntar primeiro, assim, a primeira visão que o senhor teve, assim. Visão do senhor é aquela visão assim, de olho aberto que o senhor tem, é? Então, a primeira visão que Deus me deu foi no Monte orando. É uma visão até numa casa que a gente morava em Jesuíta, né? E orando por essa casa, Deus ele me deu uma visão muito grande, né? Dentro dessa casa que eu morava. Sim. Então ali eu entendi que realmente era Deus me dando essa visão, né? E assim, Deus cada um Deus tem um mistério, Sim. né? Deus tem um mistério comigo, assim, que aonde eu chego, o lugar que eu chego, se eu descer mesmo na oração, Deus ele revela mesmo, assim, pela visão, né? Ele Pela me visão, mostra mesmo, assim, muito nítido, né? Muito nítida mesmo, assim, que eu consigo contemplar, Caramba, né? Assim, de ver mesmo demônio, de ver, né? Ai. Aquela possessão mesmo de demônio. Sim. E assim, pela misericórdia, Deus, ele me faz contemplar, né? Me faz ter essa visão, né? Espiritual. Sim. Né? Isso tudo é assim, é a gente querer. Então, no caso, se o senhor chegar num lugar ali, se o senhor se entregar na oração, na maioria das vezes Deus te revela. Deus me revela. Em visão. Deus me revela. É dom mesmo. Deus me né? revela. É dom mesmo. É um mistério com Deus mesmo, assim, é um preço muito grande que a gente paga. Sim. Né? Né? Dói na nossa carne, né? Dói mesmo, assim, no nosso dia a dia, né? Mas, assim, é feita a vontade de Deus, né? E a gente realmente se entregar, né? Porque todas as vezes que Deus tem algo na nossa vida, Deus ele não quer que a gente fique no raso. Não quer nunca. Deus ele quer mesmo que a gente se aprofunda e se entrega mesmo e ele faz. Eu preguei pouco tempo, tem acho que um mês e meio atrás, sobre isso, a igreja caminha em profundidade. Muito. Porque, olha só, pastor, vê se o senhor concorda comigo. Sim, sim. Jesus, muitas pessoas iam até Jesus não por quem Jesus era, mas pelo que ele fazia. Sim. A fama dele começou a percorrer, cura, liberta e tal, e as pessoas iam lá. Perceba, as igrejas que têm a manifestação do poder do Espírito Santo, geralmente essas igrejas são mais cheias. Isso. Onde há liberdade da ação dos dons, né? Onde o Espírito Santo tem liberdade, essas igrejas costumam ser mais cheias, porque, na verdade, muitas pessoas vão ali atrás mesmo ali daquilo ali. De ouvir. Só quando chega lá, a palavra vem, né? Deus faz a obra. Então, faz a assim, obra muito forte. Então, assim, essa questão dos dons, não sei, eu falei, eu tenho percebido que parece que as pessoas estão buscando menos. O senhor concorda comigo? Sim, sim. E quanto mais o tempo vai passando, a modernidade vai aumentando, onde hoje o conhecimento, há 20 anos atrás, nossos avós, até nossos pais não tinham acesso ao tanto de informação que nós temos hoje. Sim. Porém, as igrejas, não sei se batismo com o Espírito Santo era quase que comum. Não tinha como. Se o diabo entrasse numa igreja, ele não ficava à vontade lá. Ele era expulso. Ele tinha que bater em retirada. Hoje nós vemos Cara, eu não generalizo. Mas, cara, o diabo entra na igreja, se escuta. A pessoa entra possessa, sai possessa. Por que o senhor acha que isso acontece hoje? Assim, igual a gente comentou aqui no início, né? Esses 3 pilares, eles precisam estar muito firme, né, nas igrejas. Né? Oração, palavra e jejum. Né? Porque onde tem, né, oração, palavra e jejum, realmente o diabo ele não fica. Né? Ele bate em retirada.
né? Então, assim, a gente realmente precisa, né, buscar isso, né, dentro das nossas igrejas, né, pedir realmente para Deus, assim, revelar o oculto, o Mas santidade escondido. também, né? Que a autoridade vem. Santidade tem que estar lado a lado, Sim. uma vida de separação, porque, assim, se tiver, né, santidade, se tiver oração, jejum, o diabo, ele bate em retirada. Tem que bater, ó. Né? Um tempo atrás, agora, deve ter 2 meses, 3 meses, eu tive uma experiência, né? Eu estava pregando a palavra do Senhor, né? E eu sempre peço para Deus, quando eu, né, sou convidado para alguns lugares, quando eu vou pregar, né, de Jesus, eu sempre peço para Deus, né, realmente se manifestar, Sim. né, na palavra dele. Porque a gente não é nada, né? Mas se Deus ele tiver com a gente, Deus faz tudo. E eu estava pregando a palavra do Senhor, né? E Deus me deu um espírito de demônio muito forte dentro da igreja, né? E Deus me mostrou a pessoa que era, só que Deus fechou o sinal para me entregar para essa pessoa, né? Eu estava pregando acerca de Daniel capítulo de número 1, e antes de eu terminar de pregar a palavra do Senhor, né? Deus ele levantou uma jovem, né, que estava dentro da igreja, e ela estava cheia de guia no pescoço. E quando essa jovem levantou, ela jogou os guias dela todo em cima do altar. E se ajoelhou e disse: daqui em diante, eu quero esse Jesus que a igreja serve. Glória a Deus. Então isso é uma vida realmente de separação. Sim. Né? Assim, a igreja não mudou. Né? E assim, hoje em dia parece que o termômetro da igreja, né, muitas das vezes, em alguns lugares, não é medido pela oração, né, é medido pela aparência, né, é medido pela parede, Pelo oratório. pelo jogo de luz, pela mídia que a igreja tem. Só que Deus, ele trabalha da forma que ele quer, né? Ainda continua sendo oração, ainda continua sendo separação e ainda continua sendo propósito. É a base que não muda. Não muda. Não muda. Eu já vi pessoas chegando para grandes pregadores e falam assim: qual o segredo para ser usado? O segredo não é segredo, Não é né, segredo. pastor? Não é segredo. É a entrega. Tem que ter essa entrega em orar, em clamar, em buscar e santificar. Santificar, né? Andar em santidade. Muito. Porque a autoridade, ela vem na medida que nós andamos em santidade. Em santidade. Né? Em santidade. Porque já viu por aí, essas nunca passei por nada do tipo, mas de pessoas que não estavam vendo a vida santa, quando o inimigo se manifesta, infelizmente passam vergonha. Passa vergonha. Né? Passa vergonha. E assim, o diabo não brinca não. Não brinca. Não brinca não. Ele não brinca. Falando nesse assunto, sempre eu penso na primeira vez, porque nós estamos falando para jovens aqui. Não, sim, com certeza. Primeira vez que o senhor teve uma experiência assim que o inimigo se manifestou, o senhor já teve essa experiência? Sim, que o senhor teve que expulsar? Sim. A primeira vez, o senhor foi impulsionado pelo Espírito, foi tranquilo ou o senhor, em algum momento assim, caraca, será que eu vou para mim? Já teve essa dúvida? Na verdade, né, sempre na primeira vez a gente, né, fica um pouco meio assim, né, mas a gente, né, é no nome de Jesus, né, não é no nosso nome, né, não tem segredo, não tem força, né, é no nome de Jesus. E a primeira vez que eu expulsei foi num culto que a gente dirigia lá em Campo Grande, e aí uma jovem, né, essa jovem muito nova, aproximadamente 12 anos, 13 anos, Nova mesmo. e a família toda, né, deslacerada, o pai no candomblé, né, a mãe presa. Então, quando essa jovem, né, entrou dentro do culto, Deus me revelou um demônio muito forte na vida dela. E quando a gente começou a clamar, levantar um clamor dentro da igreja, o demônio se manifestou, né? E assim, Deus ele me deu, né, a autoridade para poder expulsar esse demônio. Mas na primeira vez, né, a gente realmente, né, fica meio assim. E o senhor que foi lá mesmo assim? Né, eu fui com a minha esposa, eu comecei a orar no culto, né, o demônio foi e se manifestou. Sim. Né, ela se manifestou, eu corri em direção ao demônio, né, coloquei a mão na cabeça, minha esposa também chegou para poder ajudar, e ali Deus ele deu autoridade para a gente repreender no nome de Jesus. Né, mas é uma experiência, né, também que realmente fica muito marcada, né, porque caminhar com Jesus é isso. Né? É guerra, né? É guerra, é bênção, mas é muita guerra.
Agora, deixa eu falar uma coisa que é importante. O senhor que vive essa vida dedicada ao Senhor, buscando a Deus, todo mundo que se dedica à obra do Senhor sofre retaliação, né? Retaliação. E geralmente às vezes vem de onde a gente menos espera, né? Sim. O senhor faz, por exemplo, para estar sempre pronto para quando essas retaliações de vir, não afetar, porque se a gente estiver despreparado, porque assim, geralmente quando nós alcançamos uma vitória em Deus, onde Deus nos usa, quando nós colocamos um propósito e Deus com a misericórdia nos atende, quando nós vamos pregar e tem almas no altar, quando acaba, eu tenho aquela sensação, caramba, porque antes você está em guerra ali, você está orando, está jejuando, está clamando, está pedindo a Deus uma revelação da palavra e tal. Aí quando você vai lá, Deus com a misericórdia usa, acabou e eu pego. E por muitas vezes eu cometi esse erro, que eu, após uma grande vitória, eu descansei. Aí quando a retaliação veio, aí estou eu desanimado de novo. Mas caraca, mês passado você foi uma benção, tá desanimado? Retaliação. O que você fala a respeito disso, da retaliação? Como vencer essa retaliação? Como se manter de pé quando vira retaliação? Eu costumo dizer, né, que caminhar com Jesus não é para quem prega muito, né? Não é para quem, né, canta muito, não é para quem fala bem, né? Ministério com Jesus é para quem realmente suporta, né, processo, né, realmente suporta, né, luta, né? Se a gente for olhar para Jesus, né, antes dele iniciar, né, os seus milagres, suas curas, Jesus ele foi tentado, né, durante 40 dias e 40 noites pelo diabo. Mas ali ele resistiu, né? Ali ele ficou mesmo assim naquilo que Deus tinha, né, para o ministério dele. E ali ele venceu, né? É mais um recado mesmo assim, né, para a juventude, né, para o jovem, é viver uma vida realmente de separação, né? Paulo, ele diz, né, ele vai ter uma palavra que eu gosto muito, né, que ele vai dizer assim, ó, sede firme e sede constante, né, sempre abundante na obra do Senhor, né? Paulo, ele não pede excelência, né? Ele pede constância, né? E constância é a gente orar sem querer, né? Constância é a gente, né, buscar sem vontade, porque não adianta, né? O dia mau, ele chega para todo mundo, né? O dia mau, ele chega para todo mundo. E a maior certeza, né, da nossa chamada, a maior convicção da nossa chamada é a gente olhar para si e falar, Senhor, de mim não pode sair nada. Porque a gente não é nada, né? Sim. Tudo na nossa vida é o Senhor. E assim, a gente não pode perder essa dependência do Senhor, né? Poxa, tive uma oportunidade, preguei, né? Igual o pessoal comenta, poxa, a casa virou, né? Deus, ele faz pela tua misericórdia, mas o diabo, ele vai se levantar. Sim. E se você não tiver mesmo revestido, né, em oração, em palavra, a gente não suporta. Pastor, qual é o segredo para a gente suportar? É viver uma vida de oração, é viver uma vida de renúncia, né? É viver uma vida de santificação com o Senhor. Glória a Deus. No dia da bonança, não baixar a guarda, Não continuar perseverando. Perseverança. No dia bom, no dia mal, manter-se ali buscando o Senhor. Então o segredo está realmente na constância, independente da situação, em buscar a Deus. Né? Buscar a Deus. Tem se a gente for para a Bíblia, né, o profeta Abacuque, né, ele, no primeiro capítulo, no capítulo número 1, né, ele vai orar ao Senhor, né, e a oração dele é, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Aí o capítulo de número 2, Abacuque vai dizer, porque o justo, ele viverá pela fé, né, o justo viverá pela fé. Aí o capítulo de número 3, Abacuque, né, ele diz, né, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então a gente realmente precisa entender, né, que o dia mau, ele chega para todo mundo, mas a gente tem que estar firmado naquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou, ele não falha na nossa vida. Ele não erra o nosso caminho, ele não erra a nossa trajetória.
Se ele te escolheu, é porque ele tem um plano sobre a nossa vida. Glória a Deus. Para nós cabe a constância, porque A constância. muitas pessoas acham assim, ah não, Deus ele renova a gente. Mas é como o Senhor falou, não é sobre o que eu estou sentindo, Não. é sobre a convicção na palavra. Independente do meu sentimento, ou eu preciso cumprir aquelas disciplinas espirituais, de estar sempre ali buscando ao Senhor, com vontade ou Sim, sem muito. vontade. Nós precisamos estar constantes, sempre abundantes Na obra na do obra do Senhor. Senhor. Aleluia, Deus. glória a Jesus. Glória a Deus, tremendo, né? Aleluia. O que me pegou muito, durante muito tempo, foi exatamente isso, a inconstância. Eu lembro, eu fui pregar no centro de recuperação, de repente, o Leone vai lembrar disso, porque foi ele que me chamou, pastor Leandro. Uhum. Eu fui pregar lá no centro de recuperação e foi bênção. Foi um ano que eu passei a virada do ano na igreja. Eu falei, Senhor, me dá almas, porque eu estava pregando, Deus me usava da bênção, mas cadê as almas? Deus, me dá alma, me dá alma, me dá alma, me dá alma. Aí chegou janeiro, preguei no culto jovem, 4 almas. Aí eu já, glória a Deus. Aí fui lá, preguei no centro de recuperação, 10 almas. Eu falei, Nossa, esse ano, glória a Jesus. esse ano, Deus, esse É o ano. ano, a minha coroa. Estava preparada. Meu Deus do céu, as pedrinhas vai estar tudo. Verdade. Caraca, aí passou isso, aí eu feliz e tal, eu diminuí aquela intensidade de busca. Aham. Diminuí as idas no monte, diminuí as orações na madrugada, diminuí tudo. Sim, sim. Aí, isso janeiro, fevereiro, março, cadê o profeta? Junho, julho, cadê o profeta? Cadê as almas? Por quê? Eu não deixei de ir à igreja, de estar na igreja, mas, cara, eu A ia inconstância. na saída e tudo, mas a minha busca, ela diminuiu porque deu certo aqui. Ao Verdade. invés de eu continuar e intensificar para ir mais fundo com ele, aí quando eu tava lá já sentindo saudade, porque assim, passa o tempo, pelo menos comigo era assim, passa o tempo e eu já não sentia mais aquela presença, já não sentia aquela intimidade, Aham, não e tinha- eu sentia saudade. Nossa, muito. Era onde eu voltava, sinta misericórdia. Aí eu tinha que, e Deus com graça de novo, vamos meu filho, vamos embora. Aí pregar, usar, tal, mas eu era o mesmo, cara, é incrível isso. Muito. Durante, sei lá, 3 anos, foi assim. Pregava, Deus usava, aí parava de buscar. Pregava, Deus usava, parava de buscar. Nunca desviei nesse tempo. Era uma linha, né? né, que ela Em vez de se subia manter e aquela linha descia. assim, ó, tênue ali, aquela linha, né? Uhum. E pelo contrário, descer, né? E descer não é pro mal, descer na Sim, presença. sim, claro. Né? Eu ficava, aí caía, mas não do jeito certo, né? Nossa. De não buscar e tal. Sim. Então, depois que eu tô buscando isso aí, nós temos uma constante busca, que Poxa, eu me que mantive ali, cara, buscando Deus, e tô intensificando mais isso, Glória a Deus. né, para a aleluia. glória de Deus. Aleluia, Pai. Mudou as coisas que me atraíam, não me atraem mais. Glória a Jesus. Por causa da aleluia. presença, eu já Presença. penso assim, eu quero Jesus, eu quero ir além. Aí já começa que eu sou assim, Já né? come- Dos mistérios, Senhor, eu Sim, quero visão, sim, Pai. sim. Deus, eu quero Deus abre. experimentar. Se o Senhor liberou para a igreja e pediu para buscarmos com zelo, é porque eu posso também. Glória Aí já a Jesus. começo, né? Querer, Deus, coloca pessoas na minha vida que gosta de oração. Vamos que Meu Deus, incentiva, aleluia. né? Muito, muito incentiva. Incentiva. E é assim, por quê? Porque se você ficar nessa, ele vai ver essa... E é isso que o diabo quer. O diabo Muito. não quer que você seja constante Não. com o Senhor, né? Ele quer que você viva uma vida de inconstância. Na verdade, o diabo ele não quer te colocar, né, para fora da igreja. Ele quer que você fique, né, mas com a visão fechada, com a visão realmente toda tampada, né, mas ele quer que você continue na igreja. Sim. E uma coisa que o inimigo faz também é colocar dúvida, né? Muita, Colocar muita. dúvida nas coisas. Às vezes você vê algo de Deus assim, que é para você ter dúvida. Essa questão, então, de expulsar demônio, tu não pode ter dúvida, não, né? Não. Se tiver não. dúvida, é melhor acho que nem ir, né? Não, melhor não ir, porque... Isso. Não, é assim, é uma espiritual muito forte, né? E assim, a gente, né, expulsa no nome de Jesus, Sim. né? Que Ele nos deu essa autoridade. Então, quando ele realmente, né, o diabo ele se manifestar, Deus deu autoridade pra gente, para poder botar a mão, né, e expulsar mesmo o demônio mesmo. Uhum. Rapaz, é complicado. Muito. Né? E eu acho até por isso que, assim, eu falo da minha vivência, né? Uhum, sim. O mundo é muito grande. Muito. O Rio de Janeiro é muito grande, né?
Eu sei que tem pessoas ainda, mas são poucas pessoas que trabalham com libertação por causa do preço que tem que pagar, É né? verdade. E a luta, a batalha, né? É As 24 retaliações, horas. né? É 24 horas. Eu conheço uma amiga, tem uma amiga minha, que Deus agraciou ela com dons já desde criança, Uhum. visão aberta e tal. Só que chegou no nível que ela não buscava porque ela estava quase que sendo assombrada, assim, né? Meu Deus. Medo. Aham. Então ela falou assim, eu buscar, eu vou começar a ver, não vou buscar. É, Cara, tem essa isso parte. é coisa do inimigo, né? Porque se buscar, porque eu acho que uma pessoa dessa, buscando, o diabo sabe que ele vai ter muito prejuízo, né? Muito. Então, assim, é surreal. Eu falo, não vou buscar porque minha visão abre. E aí eu não consigo dormir direito e tal. Eu acho que isso não é normal também não, né, pastor? A gente precisa realmente ter, assim, a convicção da chamada de Deus na nossa vida, né? Se foi Deus que chamou a gente, né? Se a gente aceitou essa chamada de Deus na nossa vida, a gente realmente precisa estar dentro da vontade de Deus, né? A gente olha para a Bíblia, a gente percebe, né, que Jonas ele vai receber uma missão do Senhor, né? O Senhor vai dizer para ele, Jonas, vai até aquela cidade Nínive e clama contra ela, né? A Bíblia diz que Jonas ele pega uma embarcação, né? Ele vai em direção contrária daquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele, né? E por conta dessa decisão de Jonas, né, a gente sabe que quem estava dentro da embarcação pagou um preço alto. Deus permitiu o vento, Deus permitiu a tempestade, Deus permitiu tudo, né, por conta do posicionamento, né, de Jonas. Então, quando a gente entende a chamada, quando a gente aceita essa chamada de Deus, não tem como a gente recuar. Ou a gente realmente entra, né? ou senão a gente vai pagar um preço Pagar um alto. preço. E paga. Tô mudando um pouquinho de assunto, mas não saindo desse ponto, né? Vamos olhar para o monte. Tem pessoas que têm diversas opiniões sobre isso, né? Eu acho que Deus, porque Deus quis mesmo, né? Escolheu os montes para revelar alguns mistérios que ele não possa, Sim. mas que às vezes ele não revela você dentro de casa. Eu sei que você buscando a Deus, você está buscando a Deus de qualquer forma, né? Mas parece que nos montes tem uns mistérios que não acontecem em qualquer lugar. Exemplo, esse monte da brasa aqui, onde Sim. nunca acendeu nada dentro de casa eu orando. Eu subi lá para cima para orar e os matos acenderam. Né? Coisa de Deus. O que você acha dessa questão dos montes, de mistério? O que você acha? Não sei se eu consegui ser assertivo na pergunta. Olha, eu fui nascido e criado no fogo, né? No fogo que eu falo é subir no monte. Então, assim, todos os dons ministerial que eu recebi do Senhor, né? A maioria deles foi em cima de monte, né? E monte, para mim, é o meu alimento, né? Junto com a palavra, Sim. né? Hoje eu subo o monte 4, 5 vezes por semana, quase todo dia eu tô no monte. E assim, para mim o monte é um lugar assim mesmo de que Deus ele se apresenta de uma forma sobrenatural, né? O senhor deu o exemplo do monte da brasa, Sim. né? Que os gravetos ele acende, né? Então assim, é um mistério tão grande de Deus que se você pegar essa folha que acende lá, se você trazer ela para casa, Não acende. você não vê ela acender em casa. Então assim, o monte para mim é um pilar muito grande, né? Se realmente a gente deseja, né, ver batismo com o Espírito Santo, se a gente deseja ver cura, ver milagres, se a gente busca os dons espirituais de Deus, o monte é um lugar que, com certeza, você vai sair de lá muito, muito cheio da presença do Senhor. Pastor, será que não é por causa da entrega, de repente lá tem uma entrega maior? Porque, cara, eu sei que... E o interessante é que cada monte parece ter um mistério, algo assim... Diferente. Assim, eu sei que a gente não vai entender tudo que Deus faz, Não, né? assim... Caraca, um monte acende, o outro é isso aqui, o outro é aquilo ali. Tem monte que se o senhor... Isso aí agora eu não vivenciei isso, são pessoas me contando, né? Que se o senhor subir determinado monte de qualquer jeito, você não consegue subir, passa mal no caminho, acontece alguma coisa. Você volta, às vezes desvia, porque parece que é uma guerra maior naquele monte. Só falei coisas que eu não entendo. Não, sim, né? sim. Mas assim, eu acredito. Sim, Eu já vivi sim. muita coisa no monte.
Eu fui batizado com o Espírito Santo no monte, Uhum. monte aqui da Sim, torre, isso. e se falar do jeito que foi, agora os pessoal aí que não crê nos mistérios vão me chamar de maluco, porque Não. foi uma coisa doida lá, mas um mistério forte, né? Eu vi jovens, 21 sexta-feira, nós subimos um monte aqui, propósito. Qual é o propósito da oração? É dinheiro? Não, é somente se encher da presença de Espiritual. Deus, só Deus, Deus. E eu vi jovens sendo batizados. Nossa, que benção. E aí eu já tava na fila, né? Sim, Senhor, tem misericórdia. Eis-me aqui. Sendo batizado, jovens sendo batizado, jovens recebendo promessa, um amigo meu, o Bruno, lá nesse monte há mais de 10 anos atrás, recebeu uma palavra, uma promessa, e hoje ele está nos Estados Unidos. Caraca. Deus cumpre. Em compensação, o importante dom de discernimento. O profeta se levantou lá e falou assim, com 2 jovens que estavam no nosso grupo, porque assim, foi algo que Deus fez. Não era o pessoal da minha igreja. Sim. Na minha igreja era eu, da José Porta era o Caio e o Kaique. Mas tinha pessoas jovens da igreja do pastor Zéias, tinha da igreja do pastor Veraldo lá, vários jovens assim que se conheciam. Reunido. E fomos por esse propósito. E aí levantou um profeta lá e falou para 2 jovens usados por Deus, para eles tomarem cuidado, porque via questão de polícia, sendo preso, envolvimento com droga, só que os varões eram crente. E aí, muitos julgaram o profeta, isso, não, acho que está na carne, vão ficar ligados, não sei o quê. Passaram-se 2 anos, o que aconteceu? Foram presos, porque entrou com a boca de fumo, se envolveu com coisa errada e foi preso. Então, lá atrás Deus usou o profeta para avisar. Em vez de, vou vigiar, julgaram o profeta. Meu Deus. Entendeu? Só que assim, já vivi muita coisa no monte, assim, que, cara, eu já busquei com mais intensidade em outros lugares e não vivi. Então Deus tem um mistério lá, não adianta falar que não que tem. O mistério do monte é muito forte, né? E realmente, né, a gente ouve, né, muito julgamento, né, acerca de monte, mas o próprio Jesus, ele subiu o monte para poder orar à parte, né? E a minha conversão, quando eu retornei para o Senhor, né, ela foi em cima do monte. Eu não tinha Subiu força. O monte sem estar com Jesus? Subiu? Eu não tinha força para poder voltar, né, dentro da igreja, levantar a mão e voltar. Né, eu vim num congresso aqui em Itaguaí, né, dali, né, minha esposa, né, a gente estava conversando na época, aí ela falou, poxa, ela estava numa campanha, né, de 30 dias subir no monte, né, para Deus colocar alguém na vida dela. Né, e no último dia, né, no congresso, ela, poxa, leva a gente no monte ali da torre ali pra gente entregar o nosso propósito. Né, eu levei, eu não queria subir, ela, poxa, sobe, aí a gente subiu, né, e ali foi feito o apelo para mim, eu retornei em cima do monte e foi liberada muita profecia na minha vida, né, e uma delas, tudo que foi liberado lá, eu tô vivenciando essa profecia hoje em cima do monte que foi liberado. Glória a Deus. Aleluia. Lá tem os seus Tem os mistérios diferentes. Deus tem o seu jeito de agir com cada um, Muito, né? muito. Tem uns que são do monte, uns que não são do monte, mas não quer dizer que Deus também usa. Não, Deus usa. Deus usa. Deus Tá? usa. Pastor, agora ainda falando de monte, Aleluia. qual foi o maior processo, assim, maior dificuldade, aquela que o Senhor falou assim, não vou aguentar, não vou suportar isso aqui. Qual foi esse? Olha, igual a gente estava conversando aqui, né? O monte para mim sempre foi milagre, né? E eu passei um processo, né, muito grande, né, com a perca da minha mãe, né? Tem 3 meses que eu perdi minha mãe, né? Que o Senhor ele recolheu ela. Então nesse período, né? Eu estava vindo numa intensidade de pregação que a gente estava comentando. Estava vindo uma intensidade muito recorrente de pregação. E eu costumo dizer na nossa caminhada que a gente tem 2 tipos de mensagem, 2 tipos de pregação. Uma que a gente prega para poder viver e a outra que a gente vive para depois pregar. E eu preguei uma certa feita sobre Ezequiel, capítulo de número 37, né? E na semana que eu preguei sobre Ezequiel 37, né, eu recebi um telefonema da minha mãe, né, e ela estava correndo para poder internar, né, no hospital. E dali a gente foi visitar ela dentro daquele hospital, né, minha mãe sempre me acompanhou, né, uma pessoa que eu ia pregar, ela me mandava mensagem, filho, vai pregar onde hoje? Eu falava, mãe, vou em Campo Grande. Ela não passa aqui em casa, me pega. E ela sentava na primeira cadeira,
né? E dali ela filmava, tirava foto e chorava junto comigo, né? E muitas vezes eu pensei em parar, né? Pensei em desistir. Deus sempre falava comigo: ó, sua mãe precisa de você. Você precisa ganhar sua mãe para Jesus, né? E quando eu fui no hospital para poder visitar ela, né? O médico, né, chegou para mim e disse assim: olha, sua mãe vai precisar de ficar no CTI, né? E a gente, né, é crente, né? A gente prega, né? É muito, assim, é muito mais simples a gente liberar uma palavra para a pessoa que Deus vai fazer, né? É simples, né? A gente chegar para a pessoa em meia guerra e falar assim: olha, Deus vai fazer na sua vida, descansa o teu coração. Mas quando é com a gente, né? Parece que as coisas invertem, né? E eu vivi isso, né? Nesse processo com a minha mãe, né? Cheguei dentro do hospital, né? Uma certa feita, o médico falou assim para mim: olha, o que a gente quer nesse momento é liberar sua mãe para casa, para ela poder viver os últimos dias de vida dela. Caramba. Né? E dali foi um baque para mim, né? O diabo, ele soprou, né, dentro do meu ouvido nesse momento, e o diabo dizia para mim: olha, cadê o Deus que você serve? Acusador. Cadê né, a palavra que você libera para as pessoas? Então, assim, para mim foi um momento muito difícil, né? E eu comecei a orar para o Senhor, né? Para o Senhor libertar minha mãe, para o Senhor salvar minha mãe, né? Eu lembro que minha mãe, da última vez, ela ficou 14 dias, 12 dias internada no CTI, e ela estava em coma. E nesses 12 dias de visita com ela, eu ia visitar ela todos os dias, e é 1 hora de visita do CTI. E durante 1 hora eu ficava orando pela vida dela, essas 1 hora de visita. Minha mãe não falava, né? Mas ela sabia que a gente estava ali. Né? E uma certa feita, né? Eu pedi uma resposta: assim, o senhor vai levar minha mãe, não vai levar minha mãe? Né? E o Senhor em silêncio comigo. Né? Eu entrei para o hospital, né? Orei pela vida dela antes dela ir para o CTI, consegui ganhar ela para Jesus. Ela voltou para os caminhos do Senhor. Né? E dali a gente chorou junto, né? Sorrimos junto, né? E ela muito motivada: eu vou voltar, eu vou voltar. Né? E uma certa feita, né, eu estava dormindo, o Senhor me despertou pela madrugada e disse assim: olha, vai no monte que eu vou falar com você. Né? E dali eu não entendi muito, chamei minha esposa, fomos no monte, e a gente estava orando lá no Monte de Tinguá também. Monte de Tinguá é mistério. Você pegou aqui, foi para lá de madrugada? Fui para Tinguá de madrugada, saímos daqui 5 e pouca da manhã, né? E ali a gente começou a orar em Tinguá, né? Deus usou um vaso que ele veio andando na minha direção, numa distância muito grande, né? E ele falou assim, né, na voz de Deus, ele falou assim para mim: olha, Deus manda te dizer que ele vai recolher essa flor para dentro do jardim dele. E ele manda te dizer que é melhor ele recolher para ele do que ele deixar e perder para o mundo. Então ali já era Deus falando comigo, mas essa resposta veio dentro do monte. Dentro do monte. Cara. E assim, Deus, para nós percebermos assim, o cuidado que Deus tem, né? Muito. Deus, ele é um Deus zeloso. Zeloso. Deus que cuida. Muito. Glória a Deus, muito né? forte. Hoje ela tá com o papai. Tá com o papai, né? Hoje, né, eu tenho plena convicção que ela dorme com o Senhor, né? E uma certa feita, ela estava no quarto ainda, eu visitando ela, né? E eu falei: mãe, a senhora já voltou para Jesus, Deus está com a senhora. Né? E ela falou: eu creio, meu filho. E eu, dentro do leito, né? Interessante que quando eu ia visitar ela no hospital, ela sempre tinha uma enfermeira com ela, sempre tinha um paciente, alguma coisa assim. Ela dizia assim: olha, meu filho é pastor. E ela pedia para me orar por essas pessoas. E eu orava, e eu me lembro que, né, ganhei enfermeira para Jesus, ganhei paciente para Jesus. Deus foi fazendo a obra. Né? E Deus falou para mim assim: olha, ora pela vida dela. Eu estava com meu olho ungido, né? E eu comecei a clamar pela vida dela. Eu falei: Senhor, se tu é na vida da minha mãe, me dá um sinal se tu é com ela. Deus falou para mim: vou eu te dar um sinal essa madrugada. Né? Dali eu fui embora para casa, minha mãe precisava fazer um exame dentro do CTI. E quando foi pela madrugada, eu cheguei em casa, comecei a orar ao Senhor. Né? E no outro dia eu fui buscar ela, ela falou assim: filho, eu vivi uma experiência incrível com Jesus dentro daquela sala de cirurgia. E eu falei: o que aconteceu, mãe? Ela começou a chorar. Ela falou assim: olha, filho, no momento que eu entrei para aquela sala de cirurgia, eles me deram a injeção e eu apaguei. Só que no momento que eu apaguei, se apresentava um homem todo de branco na minha frente. E a todo tempo eu abria e fechava a mão e eu falava: Senhor, não solta a minha mão, não. E esse homem de branco rodava com ela dentro da sala de cirurgia. Então Deus, ele fez a obra. Né? Hoje eu entendo,
né, que foi necessário, né, eu passar por esse processo. E quando eu passei por esse processo, passou 7 dias, eu estava sepultando, né, fazendo um culto fúnebre, no mesmo cemitério que minha mãe foi sepultada, e no mesmo lugar, do lado, né, que minha mãe foi sepultada na gaveta. Então, assim, todas as vezes que Deus ele quer fazer algo na nossa vida, primeiro ele faz a gente passar. Meu Deus do céu. Aleluia. Tremendo. Deus é um Deus que cuida, Deus né? é Deus que Caraca, cuida. mas que tremendo contar essa experiência. A gente se arrepia de arrepiar. Presença de Deus. Verdade, mano. Mas sou agora jovem, né? Estamos caminhando para o final. Um conselho para jovem. Eu sei que o senhor já falou para se manter firme, mas se o senhor pudesse dar um conselho para esses jovens que estão nos assistindo nesse momento, qual conselho o senhor daria no mundo onde vivemos hoje? Olha, um recado, né, que eu gostaria de passar para a juventude, né, para o jovem, né, da nossa atualidade, é que realmente, assim, vale a pena, né, servir a Jesus, né, da forma que Ele nos chamou, né, vale a pena viver uma vida de separação, viver uma vida de santidade, isso tudo vale a pena, né. Quando eu olho para a minha história, né, se eu pudesse, né, voltar atrás, eu nunca teria, né, me afastado do caminho do Senhor. Então, né, seja realmente firme com o Senhor, procura mesmo os dons espirituais, procura mesmo, né, o batismo com o Espírito Santo, procura mesmo visões da parte do Senhor, porque Deus ele tem uma promessa na vida de todo mundo, né? Mas eu costumo dizer que para a promessa do Senhor acontecer sobre a nossa vida, a gente precisa estar de coração aberto, né? E esse estar de coração aberto é saber que as lutas vão vir, é saber que a tempestade, né, ela vai acontecer, mas aquele que chamou, ele garante a nossa chegada do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, fico com essa palavra, se mantenha firme, como foi falado aqui, se mantenha constante. Buscar a Deus não tem a ver com o que você sente, tem a ver com acreditar no que a Bíblia diz, né? E fazer aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, com vontade ou sem vontade, busquem a Deus. Nós estamos vivendo um momento que eu creio que é o momento final da Terra. Muito. E existe uma promessa na Bíblia que nesse último momento não é só caos que vai acontecer, um grande avivamento da parte de Deus também vai acontecer. E nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos estar aptos no espírito, esse vaso de barro que somos nós, precisa estar moldado muito para que Deus possa usar nossas vidas. Porque olha as almas perecendo. E nós somos aqueles que precisamos nos posicionar. Mas para isso, não é só você se posicionar em público, você se posiciona no secreto com Deus. Aleluia, é verdade. Então, o conselho que eu dou para você nessa live, nesse dia, nessa noite Aleluia, busca Deus. Busca Deus de coração. Busca Deus quando você está com muita vontade, mas quando você também não estiver com nenhuma vontade. Verdade. Porque nenhuma busca ao Senhor é vã. Nenhum momento que nós nos dedicamos a Deus é vão. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, então, se dedique a Deus, que meu pastor está aqui, falou que se pudesse voltar, ele voltaria, porque houve um arrependimento. Muito. Perdeu um certo muito tempo. Então não perca tempo, crente. Vamos buscar Deus em nome de Jesus. Aleluia. Esse foi mais um episódio do nosso Nova Esperança Cast. Segunda que vem tem mais. E com certeza, pastor Douglas, o senhor vai estar voltando aqui para Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço corações. A oportunidade, louvo ao Senhor pela sua vida. Tá? Eu tenho visto, né, a sua entrega, né, dentro dessa juventude. Eu tenho certeza, né, que Deus ele vai continuar te usando muito e muito, muito da forma que Deus tem te usado, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você é um irmão que Deus colocou na nossa casa. Amém. Né? Glória a Deus. Aleluia. Tá junto.